tempo de entrega de todas as encomendas está uma bagunça. E isso não é só da Shein, é de todos os e-commerces. A gente nunca sabe agora quando que o produto vai chegar. Às vezes chega rápido, às vezes demora o dobro e ninguém tá entendendo nada o que é que tá acontecendo, porque as encomendas estão demorando tanto e porque tem umas que magicamente chegam em poucos dias. Qual a diferença de uma para outra? O que é que tá acontecendo no Correios brasileiro? Tudo isso eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Eu fiz uma pesquisa para entender o que é que estava acontecendo, até para benefício próprio também, tá? Que eu tenho algumas encomendas esperando chegar aqui no Brasil e eu tava bem confusa porque algumas que eu tinha comprado na mesma data tinham chegado, outras ainda estavam no desembaraço aduaneiro. Tipo, muita coisa diferente acontecendo com as entregas das encomendas internacionais e principalmente da Shein, que eu vou explicar tudo para vocês. Assista esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão entender muita coisa sobre o que tá acontecendo com as encomendas internacionais. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas da internet e faço uns vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Assim que a gente faz um pedido internacional, eu acredito que todos os e-commerces que estão dentro do Remessa Conforme funcionam dessa forma. O pedido é coletado, depois de ser coletado ele vai para o armazém internacional. Nesse armazém internacional eles enviam a informação aqui para o Brasil para posteriormente ser aprovado a entrada desse produto aqui no Brasil, que também pode sofrer alteração caso chegue aqui no Brasil. Pode ser que as fiscalizações aqui do Brasil vejam que tem alguma coisa de errado, diferente do que eles informaram antes de enviar, e pode ser também que eles não autorizem a entrada aqui no Brasil se tiver com alguma informação divergente. Eu vou ler para vocês mais ou menos como funciona esse trâmite da minha encomenda que eu fiz na Shein, mas em todas as outras funcionam dessa forma porque é um critério do Remessa Conforme. Antes de enviar o produto, você tem que informar tudo que tem naquela encomenda. E muitas vezes confundem a gente, como no início eu pensei que o produto já tinha chegado no Brasil, mas não é. Quando ele vai para o armazém internacional, no dia 23 um pedido meu foi para o armazém internacional. Depois ele foi enviado as informações para as autoridades aduaneiras do Brasil no dia 24. No dia 25 teve a decisão e autorizou a entrada do produto aqui no Brasil. Quando aparece assim, Unidade de Logística Integrada Curitiba, a gente pensa que o produto chegou no Brasil, né? Mas não é mais assim que funciona. É só depois de todo esse processo de autorizar a entrar no Brasil que ele realmente chega no Brasil. O meu pedido, ele chegou no aeroporto do Brasil no dia 29 de janeiro, ou seja, no dia 24 foi autorizado, no dia 25 foi autorizado e no dia 29 de janeiro que ele chegou finalmente no Brasil. Esse meu pedido que eu mostrei pra vocês, ele tá dentro do Remessa Conforme, então o trâmite dele foi tipo muito rápido e eu fiz várias outras compras dentro do programa Remessa Conforme pra poder ver como é que tá funcionando e realmente, gente, tá chegando muito rápido. As minhas encomendas aqui onde eu moro demoravam em torno, o prazo mínimo assim que já chegou foi de 25 dias e geralmente demorava 30, 32 dias e agora elas estão chegando com 15, 17 dias. Isso para os meus pedidos que são dentro do Remessa Conforme, no caso da Shein. Agora eu fiz uma outra compra em um outro site que não está dentro do Remessa Conforme e já fiz em vários outros sites que não estão dentro do Remessa Conforme e, gente, pasmem, vocês não estão entendendo o que é que tá acontecendo com as minhas encomendas. É uma coisa assim de se revoltar. Vou comparar com esse meu outro pedido aqui, que tá fora do Remessa Conforme. Ele foi coletado no dia 15 do 1, no caso 15 de janeiro. Chegou no Brasil no dia 23 de janeiro. E sabe qual é a próxima atualização dele? Nenhuma. Nenhuma. Não tem nenhuma atualização, gente. É rir pra não chorar mesmo. Aí vocês pensam, não, foi só um caso à parte nessa encomenda aqui. Foi não, minha gente. Olha só.
Outra encomenda minha também. Fiz o pedido no dia 25/1 de janeiro e ele chegou no Brasil no dia 30 de janeiro. Depois não teve mais nenhuma atualização. E para piorar a situação, minha outra encomenda que eu fiz no dia 5 de dezembro, ela só teve a atualização novamente no dia 13 de dezembro também. Ela chegou aqui no Brasil e no dia 16 de janeiro, gente, no dia 16 de janeiro foi a próxima data que teve uma atualização, ou seja, demorou 1 mês e 11 dias para ter uma nova atualização. E adivinhem qual foi a atualização? Vou ler aqui para vocês. Análise concluída, importação não autorizada. Consulte no site do Correios o sistema Minhas Importações. Pois é, minha gente, não foi autorizado aqui no Brasil. Aí, nesse caso, o que é que acontece? A encomenda volta para o remetente, porque não foi autorizada a entrada no Brasil. Ou seja, eu não vou receber aquela encomenda. No caso dessa empresa, que não é a Shein, eu solicitei o reembolso e eles vão me reembolsar. Provavelmente tinha alguma informação divergente, porque como eu falei para vocês, se tiver qualquer informação divergente, principalmente com relação ao valor da compra, ao seu CPF, ao nome que colocaram lá na compra, tá? O seu CPF e o nome que tá lá como a pessoa que comprou tem que estar batendo, tem que estar com as informações certinhas, senão eles não autorizam a entrada aqui no Brasil. Por mais que você pague um absurdo de taxa, tá? Porque quem não tá no remessa conforme tem que pagar um absurdo de taxa, independente do valor da compra. Por mais que você pague, eles não autorizam a entrada aqui no Brasil se tiver com alguma informação divergente. Aí vocês devem estar se perguntando o que é que tá acontecendo que as encomendas estão demorando tanto. São duas coisas que estão influenciando. A primeira delas, eles querem pressionar os outros e-commerces a ingressarem no remessa conforme, porque esse atraso é somente para os e-commerces que não estão no programa do governo, que é o remessa conforme. E o outro fator que é comprovadíssimo desde o dia 20 de novembro, que os auditores fiscais estão em greve. Para quem não sabe, os auditores fiscais, eles são responsáveis por todo esse trâmite de importação, de fiscalização, de taxa e etc. E eles estão em greve desde o dia 20 de novembro. Isso influenciou que a demora dos produtos sejam 4 vezes mais do que o comum. Isso porque o papel dos auditores fiscais é de extrema importância tanto para as importações como para as exportações. Lembram quando a gente vai rastrear o nosso produto e aparece lá desembaraço aduaneiro finalizado, desembaraço aduaneiro concluído? Esse papel de desembaraço aduaneiro é do auditor fiscal. Eles estão cobrando a regulamentação de uma lei que institui o pagamento de bônus pela produtividade. Só que até o momento eles não entraram em consenso com o governo. E esse problema, gente, vai muito além do que as nossas comprinhas. Isso pode prejudicar a economia do país, essa greve dos auditores. Também está prejudicando as pequenas empresas que dependem de componentes importados para fabricação aqui no país, ou seja, está prejudicando diretamente a economia do país. Que de um lado tem os auditores fiscais que estão fazendo questão do que é seu por direito e de outro lado tem um governo que não quer entrar em um consenso com os auditores e pagar para eles o que é de direito. Em contrapartida, a economia de todo o país está sendo prejudicada por conta disso, porque, por exemplo, antes o desembaraço aduaneiro ele demorava em torno de 5 dias. Hoje em dia tem casos que passam por mais de 30 dias e eu vivi isso na prática com uma encomenda minha, que era uma compra minha que eu queria, fiquei chateada, mas não me prejudicou diretamente financeiramente. No caso das pequenas empresas, isso prejudica muito, muito mesmo. O ministro dos Portos e Aeroportos disse o seguinte, lógico que não é confortável, mas dentro de toda a problemática, estamos conseguindo administrar. Está demorando mais que a necessidade, mas ao final conseguimos resolver e avançar. Esperamos chegar a um denominador comum e que a greve seja finalizada o quanto antes. Essa solução que eles estão conseguindo firmar aí é justamente fazer essa distinção que já era feita antes, porém não com tanta desigualdade assim entre as encomendas que estão no remessa conforme e as encomendas que não estão no remessa conforme. Lembrando que a Shein
Shein, ela tá no remessa conforme, por isso que todas as encomendas da Shein estão chegando mais rápido, mas não são todas exatamente, são as encomendas internacionais. Mas por que eu tô falando isso? Pera aí que vocês vão entender. Sim, gente, as encomendas nacionais estão demorando mais do que as internacionais. Isso é coisa de se abismar. Eu nunca pensei que eu iria falar isso aqui no canal, mas é realmente o que tá acontecendo. E eu soube disso através de algumas seguidoras minhas. Claro que eu fiz o quê? Fiz compra nacional na mesma data que eu fiz a compra internacional, pra ver se isso realmente estava acontecendo. E tá acontecendo. Eu fiz uma compra na Shein no dia 22 de janeiro e ela chegou no dia 8 de fevereiro. Um tempo tipo assim, recorde comparado ao tempo que demorava pra chegar aqui onde eu moro. O estado que eu moro é a Paraíba e geralmente as coisas demoram muito pra chegar aqui. E na mesma data eu fiz uma compra na Shein Brasil, que tipo assim, gente, sendo bem sincera pra vocês, eu ainda não tinha comprado. Shein Brasil que eu falo são de marketplaces, porque a Shein Brasil, que é fabricada pela Shein, eu ainda não fiz uma compra pra testar, mas são dos mesmos fabricadores da Shein, então não tem nenhum problema com relação à peça em si. Mas tem outras empresas que vendem dentro da Shein, que são as empresas que a maioria das pessoas compram, que são empresas variadas, assim, de várias marcas diferentes e de várias qualidades, preços, tudo diferente. São empresas que só fazem vender na Shein, não tem nada a ver com a fabricação da Shein, tá? Só explicando pra vocês, que são aquelas roupas que lá em cima tem o nome assim, marketplace. Aquelas, elas não são fabricadas pela Shein, são apenas empresas que vendem dentro da Shein. E eu comprei uma peça em uma dessas empresas e eu vou falar pra vocês, ó, na mesma data, o pedido foi no dia 22 de janeiro. E no dia 29 de janeiro, que foi a última atualização, falou o seguinte: armazém local, devido ao rápido aumento do volume de pedidos, o tempo de processamento dos pedidos levará mais tempo do que o normal. E realmente, viu? Isso foi uma compra daqui do Brasil. Os seus produtos já foram coletados e aguardam a ser enviados para o armazém de trânsito em São Paulo. Solicitaremos ao armazém que despache os seus pedidos com prioridade. Só que, provavelmente, o que é que está acontecendo? Eles estão priorizando alguns pedidos e alguns locais eles estão conseguindo agilizar a entrega. Como, por exemplo, as minhas compras internacionais, elas não vão para São Paulo. Elas vão para outro estado para depois vir aqui para Pernambuco e depois vem para Paraíba. É mais ou menos assim o trâmite. Que no caso, se eu não me engano, ela fica em Curitiba, minha gente. É Curitiba o nome. Ela vai para Curitiba primeiro, ela não vai para São Paulo. E eu vi que a demora tá sendo realmente em São Paulo, em outros estados assim, que tá tendo essa greve, que na realidade é no Brasil todo, porém ela tá atingindo mais alguns estados específicos. Por isso que as encomendas internacionais, elas estão chegando mais rápido, porque elas passam por Curitiba primeiro para depois ir para o seu local de destino. Já as encomendas nacionais, elas estão demorando tipo um absurdo, uma coisa que eu não esperava. Juro pra vocês que eu já comprei em outros sites e nacionais chegam super rápido, pelo menos as outras experiências que eu tive, e não demoravam tanto assim. Por isso, eu concluo aqui com vocês que as encomendas nacionais da Shein estão demorando o dobro, pelo menos eu deduzo, né? Eu espero que pelo menos ela chegue o dobro do tempo das encomendas internacionais. As encomendas internacionais estão chegando super rápido, pelo menos as minhas últimas experiências foram assim. E o que eu queria saber de vocês é exatamente isso. Vocês compraram recentemente na Shein ou em outra plataforma que esteja dentro ou fora do remessa conforme? Quanto tempo demorou para sua encomenda chegar? E eu pergunto isso porque somente pelos comentários eu consigo ter mais ou menos noção do que está acontecendo e a gente compartilha informações. Deixa aqui nos comentários só para eu saber. E se esse vídeo foi útil, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e maratonar essa playlist que eu vou deixar aqui para vocês. E até o próximo vídeo. Beijos!